nós discutiremos a utilização do pacote Raven para a importação de diferentes formatos de arquivos, principalmente os arquivos que são criados por outros pacotes estatísticos. Ele é baseado num software existente em C, chamado ReadStat, faz parte do Tidyverse, e é importante observar que todos os resultados dele serão no formato Table, ao invés de DataFrame. O software SAS é capaz de criar arquivos em diferentes formatos, em particular, formatos que são SAS7BDAT, SAS7BCAT, XPT. Todos esses arquivos são arquivos passíveis de leitura utilizando essa estratégia do Raven por meio do comando read_sas ou read_xpt. Agora, suponha que você tenha um conjunto de dados, uma tabela, DataFrame, Table, dentro do R, e você precisa fazer o compartilhamento dessa informação com uma pessoa que só utiliza SAS. A forma de você exportar esse arquivo para um arquivo nativo em SAS é utilizando o comando write_sas. A estratégia então é essa. Suponha que vocês tenham um arquivo que é SAS7BDAT. A gente sabe que esse arquivo é um arquivo SAS e vocês precisam importar esse arquivo. Para importar esse arquivo, uma vez que você tenha o nome completo do caminho até o arquivo, tudo que você precisa, tendo carregado o pacote Raven, é utilizar o comando read_sas. Você não precisa ter o software SAS instalado na sua máquina para fazer a leitura, exportação para CSV e tudo mais. Você pode ler diretamente utilizando o read_sas implementado no Raven. Se, ao contrário de você receber um arquivo SAS de um colaborador de vocês, se vocês quiserem gerar um arquivo SAS para esse colaborador ter acesso aos dados que você tem na sua máquina, o comando é write_sas. Vocês vão indicar qual é a tabela, nesse caso aqui mtcars, e qual é o arquivo que você quer criar. Então ele vai pegar esse DataFrame ou Table, exportar para o formato SAS e criar esse arquivo que você pode então compartilhar. Um outro software muito utilizado dentro, na verdade, da bioestatística é o software chamado Stata. O Stata é uma ferramenta excelente, extremamente rápida, também é uma linguagem que permite programação ao invés de simplesmente o uso da interface point and click. E o formato utilizado por esse software é o formato DTA. Esse aqui é um formato exclusivo do Stata. Novamente, a leitura é tranquila por meio de read_DTA e a escrita write_DTA. Utilizando esses dois comandos, vocês podem então importar tabelas que estão no Stata ou exportar tabelas para alguém que vai utilizar o software Stata. Novamente, a estratégia de leitura é carregar o pacote Raven, ter o caminho direto para esses arquivos. Então, na hora que eu vejo qual que é o caminho que eu tenho, está guardado dentro da variável path, eu peço para ver o diretório, o meu arquivo iris_dta está lá, eu quero importar esse arquivo, o read_dta ou DTA, ele aceita o caminho inteiro até o arquivo, e a gente pode então read_dta, nome do arquivo com caminho completo, ele faz a importação para um formato Table. Novamente, se você quer exportar os seus dados, a anotação é exatamente a mesma, write_dta, o primeiro objeto é sempre o objeto, a tabela que você quer exportar, e o segundo argumento é o nome do arquivo que você quer criar. O SPSS é talvez uma das ferramentas estatísticas mais difundidas na comunidade. Hoje é a propriedade da IBM.
e o formato utilizado por eles é o formato SAV, SAV. A leitura será read, SAV, e a escrita write, SAV. A sintaxe não muda, a sintaxe é estática no sentido de que depois de carregar o arquivo Raven e ter o caminho exato para o arquivo de interesse, no nosso caso iris.sav, a leitura é sempre read SAV e o caminho completo, incluindo o nome do arquivo. Ele vai importar isso em Table, e a exportação, se você tem uma tabela, no nosso caso mtcars, que pode ser um data frame ou um Table, é sempre o primeiro argumento, e o segundo argumento é sempre o nome do arquivo a ser criado. Uma fonte muito comum de dados que todos vocês utilizarão serão arquivos de Excel. Para a importação de arquivos nativos, de Excel, aqueles XLS, XLSX, a minha recomendação é que vocês utilizem o pacote Reader XL. O pacote Reader XL, ele utiliza as mesmas estratégias de programação que toda a plataforma Tidyverse e é bastante rápida. É interessante vocês observarem que no arquivo Excel, todo tipo de problema pode acontecer, na verdade. Você pode ter célula que você não enxerga, mas ela existe. Tem célula que você enxerga, mas ela, na verdade, não existe. Já o pacote Read Excel, o que é fenomenal a respeito dele? Independente do sistema operacional que você esteja utilizando, ele vai funcionar, desde que você esteja usando o R, claro, e ele não precisa de nenhuma dependência externa. O que eu quero dizer com isso? Existem pacotes que leem arquivo Excel que requer, por exemplo, que você tenha Java instalado ou que você tenha recursos OBDC instalado no seu computador. Algo que ele faz bastante bem é identificar dentro da planilha quais são as células que têm conteúdo e ele vai fazer a importação apenas dessas células. Colunas vazias, células vazias, elas vão ser preenchidas com NA e o resultado vai sempre ser Table. Então, um exemplo clássico é que o Read Excel ele procura identificar a geometria do conjunto de dados que você está lendo. Suponha então que você tenha um arquivo Excel e as duas primeiras linhas estão livres e a primeira coluna também está livre. E os dados de vocês acontecem no trecho B3 até D6. O que acontece? Ao ler esse arquivo utilizando o comando read Excel e você aponta o nome do arquivo, ele identifica que os dados estão apenas nessa faixa de B3 até D6 e é o que ele retorna para você. Então, a detecção automática da geometria do conjunto de dados. Apesar do erro de eu dizer que é o pacote Reader, a gente está falando do pacote Read Excel, Read XL. O pacote Read Excel ele é capaz de ler faixa de dados. Suponha que o interesse de vocês seja ler as células que começam em A2 e sigam até C4 no formato retangular. Para ler esse conjunto de dados dessa maneira, começando em A2 indo até C4, você vai poder utilizar o argumento chamado range. No range, você coloca o canto superior esquerdo do retângulo que você quer ler e o canto inferior direito, no nosso caso C4. O Read Excel vai abrir esse arquivo, ler apenas esse trecho, e aí observem, a coluna A estava completamente vazia. Por estar vazia, ele completa com NA, entretanto, onde existe conteúdo, ele traz esse conteúdo de maneira natural. É possível também realizar a leitura de partes desse arquivo utilizando comandos adicionais como cell rows,
né? Então, ao indicar cell rows 1 até 10, ele vai ler apenas as linhas 1 até 10, ou coluna 4 até 8, ou, por exemplo, uma leitura ancorada, ou seja, você define uma âncora, por exemplo, a célula C5, e você vai querer ler 3 linhas e 4 colunas a partir dessa âncora. E uma última estratégia é você definir quais são os limites. Você gostaria de ler, por exemplo, tudo que existe entre a partir da linha 5, coluna 3 até o fim da planilha. Uma estratégia muito ampla de importação e exportação de arquivo é o pacote RIO. Eu leio aqui como pacote RIO por simplicidade, mas a intenção do autor era indicar R para R, I/O de Input and Output. Ele utiliza essencialmente 2 comandos apenas, um comando import e o comando export. Import toda vez que você quiser importar um arquivo, export para quando você quiser exportar. E o que é a estratégia que ele utiliza? É estudar o que é a extensão do arquivo para então montar internamente o que é o comando correto. Se o arquivo não tiver extensão, você pode indicar o argumento format e dizer qual que é o formato daquele arquivo em questão. Então, um exemplo com arquivo SAS, você pode pedir, carrega o comando o pacote RIO, ou pacote RIO, e utiliza import o nome do arquivo. Ele analisa a extensão do arquivo, e isso está registrado dentro do pacote como sendo um arquivo SAS, e daí ele vai utilizar provavelmente aqui o pacote Raven para importar um arquivo SAS. Então veja, quando você usa import o arquivo, ele faz a importação daquele arquivo que a gente gerou anteriormente. O mesmo acontece com arquivos stata. Você indica qual que é o arquivo com a extensão, ele identifica DTA como sendo extensão stata, faz a importação dele de maneira automática, ou mesmo o arquivo SAV identificado como SPSS. Para exportação do arquivo, ele vai também preparar a estratégia de análise de extensão. Se você tem um certo arquivo, que eu vou dizer aqui vai ser o mtcars, tá? E você quer exportar, o que você faz é dar o export, o nome do objeto e qual que é o nome que esse arquivo vai receber. Ele analisa a extensão do arquivo, identifica que isso daqui é um arquivo SAS e faz provavelmente o write SAS, ou aqui write stata, ou write DTA, perdão, e write SAV, para exportar para SPSS. Se você optar por escolher XLSX, ele vai gerar uma planilha de Excel naquele formato, e é interessante observar que se você passar uma lista, no caso do Excel, cada um elemento dessas listas será uma planilha diferente dentro do arquivo. O pacote RIO permite também a utilização do comando convert como uma ferramenta de utilidade para você. Você tem um arquivo SAS, por exemplo, e quer utilizar o formato Feather para exportação, por exemplo, para Python. O que você pode dizer, então, é convert o nome do arquivo de entrada, o nome do arquivo de saída, e ele vai gerar o arquivo de saída baseado nesse de entrada que você tinha. Apenas como sumário, o pacote RIO requer que quando você faça a instalação, você peça também a instalação de formatos. E quando você utilizar o comando install formats, ele vai baixar as ferramentas adicionais que são requeridas. E ele vai conseguir identificar
CSV, TSV, que a gente já comentou aqui nessa aula, formato JSON, que é muito utilizado, por exemplo, em bases de dados não estruturadas. Em termos de software estatístico, ele lida bem com SAS, SPSS, Stata, Minitab, Systat. Trabalha com Excel, AppInfo, XBase, Weka, MATLAB, Feather. Feather é um formato muito particular que a gente utiliza, por exemplo, para conversar entre para uma ferramenta conversar do R com Python ou vice-versa.